A gente está de volta com programação nacional, hoje tirando todas as dúvidas sobre aposentadoria. Como é que você começa a planejar a sua aposentadoria? Qual é a melhor hora para isso? De repente, se você se interessa numa previdência privada, será que você pode começar a pagar agora? Será que seu filho pode ter uma previdência privada? Sobre tudo isso é que a gente está conversando hoje, tá? E se você tem dúvidas, liga para a gente, o telefone vai aparecer aí na sua tela, o nosso e-mail também. Participando, você tem chance de ganhar o nosso kit especial no final do programa hoje, tá? Tem CD, Anjos de Resgate e mais 2 livros, tudo num kit só, então você que foi sorteado vai ganhar esse presentão, tá? Principalmente que essa é a Semana da Família, tem livro específico de oração pela família, você que acompanha toda a programação da Rede Século XXI sabe como a gente está dando tanta importância para isso essa semana. E olha, a gente tem recebido dúvidas aqui, quero agradecer a todos que estão participando, o Hélio, ele é do Rio Grande da Serra, São Paulo. Essa dúvida acho que é para o Sérgio. Sérgio, ele quer saber se a pessoa, ao se aposentar pelo plano de previdência privada, ao receber o benefício que será corrigido pelo IGPM anual, a correção pelo IGPM a cada ano mantém o poder da compra da aposentadoria durante os 20 a 30 anos seguintes? Olha, Karina, nesse caso, nós podemos dizer que sim, não é? O IGPM, ele vai, de certa forma, refletir os índices da inflação, não é? Então, se o plano dele, que ele contratou, vai ser utilizado o IGPM ao longo desses anos também, né, para atualizar o valor que ele vai estar recebendo todos os meses, nós podemos dizer que sim, que de certa forma o poder de compra dele vai estar garantido. Que bom. Tem uma dúvida do Vicente, de Americana, obrigada pela participação. O empresário pode recolher as contribuições em atraso? A gente falou no começo do programa, pode, né? Deve. Ele quer saber se compensa, se tem multa muito cara. Tem a multa, tem correção e em alguns casos pode ficar muito caro realmente. Aí eu tenho que fazer uma avaliação de se falta aquele tempo para ele aposentar, ele achar que é conveniente gastar determinada soma de dinheiro para se aposentar, minha opinião pessoal, vale a pena. Mas se ainda falta muito para ele aposentar, é melhor ele pagando em dia daqui para frente e alcançar Isso esse acertando, tempo. Né? Com certeza. O Sérgio, o José Inácio de Florianópolis está participando com a gente. Muito obrigada, José, pela sua participação. Ele conta assim, que ele tem 22 anos, ele tem um sonho ainda de comprar uma casa, um carro, como tantos outros jovens, mas ele está muito preocupado aqui pelo que ele está dizendo, viu, Sérgio? Porque é o seguinte, ele quer saber quanto é que ele vai ganhar na aposentadoria no futuro dele. Ele é jovem ainda, mas ouve falar tanta coisa, fica preocupado. Se pela idade dele, ele pode fazer uma previdência privada ou investir em outra coisa, né? Porque, no caso, ele não teria condições para fazer os 2 tipos de investimento. Como que ele escolhe numa hora dessa? Então, os planos de previdência privada, nós não podemos esquecer assim, são investimentos a longo prazo. Nós não podemos ter plano de previdência privada e pensar que naquele mês que estourou o saldo do cartão de crédito, você vai lá e pede um valor de resgate para pagar o seu cartão de crédito, ou para fazer uma viagem de final de ano, ou uma viagem, enfim, né? Plano de previdência privada é um investimento a longo prazo. Então, se ele está preocupado com a aposentadoria dele, plano de previdência é uma excelente opção. Ele tem 22 anos, você falou, né? Isso. Eu tenho aqui um cálculo estimado, né, para um jovem de 25 anos, né? Então, no caso dele ainda seria melhor, porque ele teria mais 3 anos ainda, né, de contribuição, além desse exemplo que eu estou fazendo. Então, um jovem de 25 anos, para se aposentar aos 60 anos, com uma contribuição de R$ 170 por mês, ele vai ter uma renda de R$ 2.800 aos 60 anos. O que nós precisamos lembrar também é que o valor que ele assumir de contribuição agora não significa que ele não pode mudar mais. Então, ele que está iniciando, deve estar iniciando uma carreira, e o valor de R$ 170 cabe no orçamento dele, por exemplo, né? Aí ele vai terminar a faculdade, vai receber uma promoção, vai ser um profissional de sucesso, e os R$ 70 acaba sendo pouco para aquilo que ele pode fazer de contribuição. Então, ele vai aumentar o valor da contribuição dele, se ele quiser, evidentemente, e isso vai refletir no valor da reserva final e automaticamente no valor da aposentadoria que ele vai ter. Então, eu sempre digo que o importante é a gente dar o primeiro passo, Karina. Até essa semana eu tive com uma pessoa fazendo alguns estudos para ele e nós chegamos no valor de aposentadoria que ele quer. Ele tem 35 anos, é um profissional liberal, né?
que depende exclusivamente de cada dia do trabalho dele para poder fazer a renda dele. E nós chegamos à conclusão que ele precisaria, para o valor de aposentadoria que ele quer, precisaria ser de pelo menos R$800 por mês. Ele falou, Sérgio, mas R$800 eu não posso. Eu falei assim, você pode dar o primeiro passo? Ele falou, posso. Eu falei, de quanto? E ele disse o quanto que ele podia. Nós vamos iniciar um plano de previdência com um valor menor e ele vai começar a ajustar as suas despesas, né? Que ele viu que tem muitos gastos importantes de lazer, que a gente também precisa, evidentemente, mas que às vezes dá para você começar a cortar algumas coisas. E é o que ele vai fazer, até chegar no valor ideal da contribuição dele. Então, eu sempre digo que o mais importante é a pessoa dar o primeiro passo no plano de previdência. Se você não pode com o valor que o seu corretor fez o estudo para você, você fala, puxa, é muita coisa agora, eu vou esperar a hora certa às vezes pode ser que demore para chegar, né? A gente ajustar o orçamento da gente. Então, dê o primeiro passo, faça um plano de previdência, mesmo que seja com um valor menor, porque aí você já fez, e assim que puder você vai ajustando. Vai se organizando, né? Aos pouquinhos, exatamente. Sem passar na frente então, de nada. Então, essa é a sugestão que eu dou para ele. De acordo com aquilo que pode. Tá aí a sugestão para você. Exatamente. Sabe o que eu queria saber, Eduardo? Por exemplo, a dona de casa, ou de repente quem faz um artesanato, as pessoas que trabalham por conta, de repente trabalha com encomendas, até com culinária, mas dentro de casa, essas pessoas podem se aposentar? Podem desde que contribuam com a Previdência Social. Eles podem recolher o carnê, né, como a gente popularmente conhece, o carnezinho laranja, né? Obter o número de inscrição como contribuinte da Previdência Social e realizar os pagamentos mensais. Conta o tempo de contribuição igual ao funcionário registrado, não tem diferença nenhuma. E respeitar os prazos, né? Ou seja, 35 anos de contribuição para o homem ou 30 para a mulher, né? Ou a idade, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, respeitada a carência de 15 anos de contribuição, eles podem requerer sua aposentadoria sim. A gente tem uma dúvida aqui também do João Lourenço, de Óbidos, no Pará. João Lourenço sempre assiste o Ação Nacional. Obrigada aí pelo seu carinho, tá, João? E a gente vai tentar te ajudar hoje, olha. Ele está dizendo que a mãe dele é pensionista, do pai já falecido, e se ela, no caso, se quiser pagar a aposentadoria pelo INSS, a parte, ela pode? Pode sim. Não interfere em nada com a pensão por morte que ela recebe. Ela pode ter a aposentadoria dela e receber a pensão por morte, acumular os dois benefícios, é totalmente permitido. Tem uma dúvida parecida que vem da Gilda, que ela é aposentada, tem 59 anos, viúva há 14, só que o marido contribuiu por 13 anos. Se ela pode se aposentar outra vez. Se ela pode se aposentar, na verdade, acho que ela deve ser uma questão. Ela deve encarar a pensão que recebe do marido como aposentadoria. Exato. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta, ela né? recebendo pensão por morte pode ter a sua aposentadoria, sim, não tem problema nenhum. Não tem problema. Cada caso é bem diferente um do outro, né? A gente vai tentando esclarecer todos na medida do possível. Tem uma outra dúvida aqui de uma pessoa que tem 25 anos de trabalho, é Heloísa Helena, tá? E ela pergunta o seguinte, se ela tem possibilidade de aposentar ganhando melhor ou se ela vai se aposentar ganhando um salário mínimo. Isso depende de quanto ela contribui, depende do salário, né? Sim, depende do salário. É um cálculo que vai de todos os recolhimentos que ela tiver de julho de 94, quando da instituição do Plano Real, até o momento da aposentadoria, vão entrar no cálculo do valor da renda dela. Então é algo muito difícil de estimar assim, sem ter um cálculo detalhado, uma projeção bem feita a respeito, né? E em cima disso ela pode, até o site do INSS, que é o www.mpas.gov.br, tem ali uma ferramenta que ajuda a fazer essa projeção. E se ela puder fazer, ela coloca todos os valores, ela tem uma ideia, né, de como estaria a renda dela. Sérgio, quando a gente vai escolher uma seguradora para fazer uma previdência privada, no caso, eu tenho que tomar algum tipo de cuidado? O que você indica para a pessoa que vai fazer isso, procurar conhecer melhor, para não fazer algum investimento errado que vá se arrepender daqui 10, 20, 30 anos? Isso é uma coisa importante, né? Saber na onde você está colocando o seu dinheiro, o seu investimento, independente de ser um plano de previdência ou não, né? Quando nós pensamos em outros tipos de investimentos, nós temos que ter os mesmos cuidados, né? Para a população de maneira geral, que não está todo dia na companhia de seguros, que não acompanha o dia a dia das companhias, né?
eu aconselharia a procurar o seu corretor de seguros, né? E pedir para que ele o orientasse, não é? O corretor de seguros tem essa proximidade e acompanha o dia a dia das companhias e vai com certeza saber orientar bem o seu cliente. Tem uma dúvida aqui, Eduardo, da Maria Aparecida de Indaiatuba. Obrigada pela participação. Aliás, não só dela, como de todas as pessoas que estão mandando participação, seja para o sorteio, seja dúvidas. Muitas pessoas participam, vocês vão estar concorrendo ao kit no final do programa, tá? E se não der tempo da gente responder todas, porque são muitas que chegam, a gente vai deixar o contato tanto do Sérgio quanto do Eduardo. Você também fica com o e-mail do Ação Nacional. Manda de novo para a gente ao longo da semana que a gente vai tentando esclarecer aos pouquinhos, tá bom? E a Maria Aparecida quer saber o seguinte, ela tem 67 anos de idade, é aposentada por idade e vai trabalhar o mês que vem registrado, olha que beleza. E ela gostaria de saber se ela trabalhar mais uns 10 anos, ela teria mais uma aposentadoria. Como é que fica, Eduardo? Infelizmente não. Impossível. Não dá, infelizmente não. Seria bom. Seria bom, viu, Maria? Mas no momento vai ter que ficar com uma só. Já vai ser bom demais poder estar trabalhando de novo, voltar ativa. Tenho certeza que você vai ter uma qualidade de vida muito boa. Vamos fazer o seguinte, a gente continua esse papo daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente também vai conhecer a história de um senhor de 92 anos de idade que está aposentado e, aproveitando a vida, tá? A gente volta daqui a pouquinho.